Boa noite a todos vocês, graça e paz. Alegria demais poder estar aqui e vendo aqui toda a turma ministrando, cantando, falando, dançando. Eu fiquei pensando aqui, a riqueza do corpo de Cristo. Todos nós temos dons e talentos. Deus concedeu dons e talentos para todos nós. E como é bom a gente usar tudo isso para o serviço, para abençoar o corpo. Quantos foram abençoados nessa noite? Você tem sido abençoado? É bom demais, né? Isso é graça de Deus, como foi falado aqui em vários momentos, sobre a graça de Deus, que é o favor de Deus, é o favor imerecido, é Deus dando tudo a todos que nada merecem. E aqui estamos nós, frutos desta graça de Deus. Você tem sido alcançado pela graça de Deus? Amém? Deus tem sido generoso com a gente, não é, gente? Pai, nós queremos te agradecer e te louvar nessa noite, por tua bondade, tua fidelidade, e porque o Senhor é um Deus bom. Obrigado por tua graça que tem nos alcançado todos os dias. Nós te bendizemos, nós te louvamos, e se nós estamos aqui, nessa noite nós reconhecemos que é a tua graça. Obrigado, Pai. Obrigado porque tua palavra diz que as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã, e nós somos alcançados por tua misericórdia. Em nome de Jesus, nós queremos agora, nestes poucos minutos, ouvir a tua voz através da tua palavra. Que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. E assim te daremos honra, glória, louvor e adoração. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos? Amém, gente. Eu quero ler um versículo com vocês, Atos 13, 22. Você tem aí sua Bíblia? Abra ela ou liga a sua Bíblia, aqueles que estão aí no celular, que tem a sua Bíblia no aplicativo, no celular, abra Atos 13, 22. Eu quero ler a parte B do texto, que diz: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Podemos ler juntos esse trecho? Vamos lá? Encontrei, vamos lá? Está na tela aqui, a gente pode ler na mesma versão? Vem comigo. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Até aqui, e que o Espírito Santo de Deus fale no nosso coração nesta noite. Amém? Eu queria falar sobre o adorador. Sobre ser um adorador, queridos, por excelência. Quantos querem ser? Conta-se que um missionário, ele foi visitar uma igreja, e onde o tempo de louvor ali, naquela congregação, foi bem intenso. E as pessoas cantavam ali com entusiasmo, elas levantavam as mãos, alguns choravam, outros se ajoelhavam. Enfim, foi aquele ambiente, sabe, irmãos? Aquele ambiente intenso na adoração. E quando tudo terminou, alguém perguntou àquele missionário e disse assim: olha, o que o senhor achou da nossa adoração aqui? Do tempo que a gente teve? O que você achou? E aquele missionário respondeu com muita sinceridade. Ele disse: olha, ainda não sei. Eu não sei, eu preciso ver como é que vocês vivem de segunda a sábado. Interessante, essa resposta, ela causa um certo desconforto, mas eu quero que você saiba que essa resposta, ela revela uma verdade profunda. Porque, irmãos, o que é adorar a Deus? Adorar é cantar? É isso, irmãos? Adorar é cantar para Deus? Nós podemos, sim, expressar a nossa adoração através de cânticos. Claro que podemos. Mas quando a gente vê a adoração na Bíblia, a música nem sequer é o item mais importante na adoração. Por vários momentos na Bíblia, a gente vê um ambiente de adoração, havia adoração e a música não estava presente. Então, queridos, nós aprendemos a chamar de adoração aquilo que acontece no culto durante alguns momentos, como aconteceu hoje. A gente chama isso de adoração,
Mas quero que você saiba, querido irmão e irmã, que Deus chama de adoração aquilo que acontece todos os dias na minha e na sua vida. Alguém pode dizer amém aí nessa noite? Olha, a gente vive dias em que existe muita música. É verdade, tem músicas boas, tem músicas ruins, ok, mas tem muita música boa, tem muita emoção, tem muita manifestação religiosa, né? A gente sabe disso, mas isso não significa necessariamente que existe a verdadeira adoração, queridos. Porque nós podemos cantar muito para Deus e nos render pouco diante dele. Isso é muito triste, porque a adoração é render tudo que somos diante de tudo que ele é. Isso é adoração. Nós podemos conhecer canções e ainda assim não conhecer o coração de Deus. Nós podemos levantar as nossas mãos durante as canções, no culto, e continuar vivendo de uma forma independente do Senhor durante a semana. Irmãos, o verdadeiro adorador, ele não é identificado por aquilo que ele canta. Ele é identificado pela maneira que ele vive. É diferente. Adoração não é um momento. Adoração é um estilo de vida. O culto não se limita a esse tempo que nós estamos aqui. O culto é a nossa vida. O culto é a vida, e a vida é o culto. O culto prepara para a vida, e a vida prepara para o culto. Sem culto na vida, não há vida no culto. E nós precisamos entender isso. O culto não começa quando a música começa, e o culto não termina quando a reunião acaba. Gente, a nossa vida inteira, ela precisa e deve ser um altar de adoração a Deus todos os dias. Quantos querem isso na sua vida? E aí acontece na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, se alguém pergunta para você, como é que é o culto lá na sua igreja? Você fala, todo dia. Quais horários? 24 horas. É mesmo? É. Porque é assim, o culto é a nossa vida. E a vida é o culto. Então, o culto acontece todos os dias, 24 horas. A nossa vida é um altar de adoração a Deus todos os dias. Amém, gente? E foi exatamente isso que Davi compreendeu. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não foi uma pessoa perfeita. Ele cometeu erros, falhas, ele pecou, ele enfrentou grandes crises na sua vida. E ainda assim ele tornou-se uma das maiores referências de adoração nas Escrituras. E por quê? O que havia na vida deste homem? O que havia em Davi que agradava tanto o coração de Deus? O que ele tinha de tão especial? Quais marcas fizeram de Davi um adorador por excelência? É sobre isso que a gente vai falar nesta noite. Está preparado aí ou não? Sim ou não? Sim. Ok. 4 coisas vou deixar para o seu coração. Primeira delas que eu vou destacar. 4 coisas. Quais são as marcas na vida de Davi que fizeram deste homem um adorador por excelência? A primeira delas, Davi tinha um coração quebrantado. Qual era a primeira marca, irmãos? Davi tinha o quê, irmãos? Foi o próprio Davi que declarou no Salmo 51, sacrifícios agradáveis a Deus. Ele diz, Davi, são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Foi ele que disse isso. Irmãos, Deus não está esperando perfeição de nós. Não, queridos, o que impressiona o Senhor é um coração quebrantado. Deus não resiste quando Ele encontra em mim e em você um coração sincero, humilde, quebrantado. E veja, a vida de Davi foi uma vida extremamente conturbada. Davi adulterou, ele mentiu, ele enganou. Davi conspirou o assassinato do marido da mulher com quem ele havia adulterado. E quando ele foi confrontado com o seu pecado, ele admitiu o seu erro, ele assumiu a responsabilidade e ele se arrependeu. Davi foi um homem humilde e quebrantado.
Por outro lado, a gente vê Saul. O pecado de Saul, porque Saul também pecou. Mas se a gente for comparar o pecado de Davi com o pecado de Saul, gente, olha, o de Saul era algo, aos nossos olhos, insignificante, pequeno. Ele apenas não obedeceu totalmente a Deus, na orientação que Deus havia dado. Mas quando Saul foi confrontado, o que é que ele fez? Ele se defendeu, ele se desculpou, ele procurou se justificar, colocou a culpa nos outros, tentando encobrir o seu pecado. E, gente, e aí o resultado foi triste, foi lamentável. Por causa disso, Saul perdeu o reino, Saul perdeu a família e perdeu a própria vida. Por causa do seu coração orgulhoso. Ele foi um homem orgulhoso, soberbo. Gente, mas o que é quebrantamento, irmãos? Quantos querem ter um coração quebrantado aqui? Deixa eu ver. Você deseja isso? O que é ter um coração quebrantado? O que é que significa quebrantamento? Gente, quebrantamento não é sentimento. Quebrantamento não são emoções, né? Ou até mesmo lágrimas, embora podemos ser levados a um quebrantamento com as lágrimas. Mas quebrantamento não são emoções, lágrimas. Quebrantamento é uma decisão, é atitude. Quebrantamento é o que, irmãos? Decisão, é atitude. Quebrantamento não significa ter um semblante triste, melancólico, abatido, nunca sorrir, só chorar. E a gente confunde, a gente vê irmãozinho chorando na igreja, olha como aquele irmão é quebrantado. Não é isso, gente. Não é isso. Quebrantamento não é uma experiência única. Não. Quebrantamento é um processo, é um contínuo modo de viver. Quebrantamento é a destruição da nossa vontade, a fim de que a vida e o Espírito do Senhor opere em mim e através de mim. Amém, gente? Ter um coração quebrantado, então, significa ser humilde, arrependido, submisso, dependente do Senhor, autêntico, sem pretensão, sem orgulho ou arrogância. Isso é ter um coração quebrantado. Você sabe que tem muita gente que tem um conceito de si, além do que convém, né? Tem um conceito de si muito ruim, eles se acham o máximo, que se bastam. Eles pensam até que Deus precisa muito dos dons, dos talentos e da atuação e ministério deles. Gente, Deus não precisa, Deus não se impressiona com os nossos dons. Deus não se impressiona com o quê, gente? Deus não se impressiona, tudo aquilo que a gente fez hoje aqui, Deus não se impressiona com dons e talentos. Sabe por que Deus não se impressiona? Porque foi Ele que deu a mim e a você. Porque tudo foi criado por Ele, para Ele e para o louvor da sua glória. Então, quem somos nós para tentar impressionar o Criador? Quem sou eu? Quem é você? Gente, o contrário do coração quebrantado é o coração orgulhoso. O contrário do quebrantado é o quê? É o orgulho. O que é que significa então ser orgulhoso? O orgulhoso é o soberbo, é o insolente, o arrogante, o desdenhoso, o presumido, o autossuficiente. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína, e a altivez do coração, a queda. 1 Pedro 5,5, texto clássico que todos nós conhecemos, diz que Deus resiste a quem, irmãos? Ao soberbo. Ou seja, Deus se opõe ao soberbo. Deus frustra o soberbo, Deus derrota o soberbo. Mas a Bíblia diz que aos humildes Ele concede graça. Aos humildes Ele concede favor. O humilde é abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, gente, o que eu posso concluir aqui? O soberbo tem o diabo a seu favor e Deus contra. Quando nós somos soberbos, o nosso aliado se torna o diabo e Deus contra, porque Deus resiste o soberbo. E aí, meus queridos, estamos perdidos. Porque, queridos, se Deus não for por nós,
Se Deus não for por nós, como é que será a nossa vida? Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? Então, gente, olha, queridos, nós devemos diariamente dizer e trazer à nossa memória as misericórdias do Senhor, como nós cantamos hoje aqui. A graça, tua graça me basta, da querida Raquel Novaes, que teve um grupo que cantou 2 canções da nossa querida, que é da nossa comunidade também. Raquel Novaes, preciosa, cantou falando sobre a graça de Deus. A gente tem que trazer à nossa memória as misericórdias do Senhor, a graça dele, que se renovam sobre a nossa vida todos os dias. E a gente tem que dizer a cada manhã, toda vez que a gente se levantar, e dizer o seguinte: Senhor, eu só estou aqui porque a tua misericórdia e a tua graça têm me alcançado. Ah, Senhor, eu não merecia, e tampouco eu sou melhor do que os outros, do que as outras pessoas, mas o meu desejo é que o teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado, o teu nome seja engrandecido. Ah, Senhor, que tu cresças e que eu diminua. É o Senhor quem merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração pelos séculos dos séculos. Aleluia. Quer aplaudir? Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. É Ele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você concorda com essa declaração? Gente querida, o adorador quebrantado, ele não está preocupado com fama, com sucesso. O adorador quebrantado não está preocupado com plataforma. Tem gente que só vai à igreja se estiver na plataforma. O adorador quebrantado não está preocupado com isso. Tem gente que só vai à igreja se ele tiver oportunidade para cantar, se ele tiver uma brecha para falar alguma coisa. Isso é terrível, isso é terrível, queridos. Mas o adorador quebrantado, ele não tem essa preocupação de fama, de sucesso. Ele não está preocupado em se mostrar, em aparecer. O que ele deseja mesmo é mostrar quem o Senhor é. É diferente. E a Bíblia diz, lá em Isaías 66, verso 2, que o homem para quem o Senhor olha é o aflito e quebrantado de espírito e que treme da sua palavra. Esse é um homem que Deus olha. Gente, a Bíblia diz, Provérbios 29, 23 diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Queridos, guarde no seu coração, os verdadeiros adoradores possuem um coração quebrantado. Então, o que é que Davi tinha de tão marcante e especial na vida deste homem? Ele tinha um coração quebrantado. Deus não se impressiona com dons, Deus não se impressiona com talentos. O que toca o coração de Deus é quando Ele encontra em mim e em você um coração humilde, sensível e quebrantado. Amém? Primeira marca do adorador. Quer ser um adorador? Aqui está. Coração quebrantado. Quer ver a segunda marca? Segunda marca deste adorador por excelência. Davi amava a casa de Deus. Vamos repetir isso, irmãos? Davi amava. Salmo 122, verso 1, o que é que ele diz? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Lá no Salmo 27, verso 4, ele também declara: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Gente, é claro que hoje nós vivemos a realidade do Novo Testamento, não do Velho Testamento. Nós vivemos a realidade do quê, irmãos? Nós estamos na nova aliança. Na nova aliança, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, Deus se manifestava no tabernáculo, no templo depois, mas hoje, Ele habita em nós. Nós carregamos a presença de Deus todos os dias, porque o Espírito Santo habita em mim, habita em você. Esta é a imagem correta que nós precisamos ter do Novo Testamento. Deus habita no seu povo.
Deus não habita em prédios construídos por mãos humanas, Ele habita no meu coração, Ele habita no coração de todo aquele que nele crê. Amém, gente? Agora, mas isso que eu estou dizendo não diminui a importância da igreja reunida, deste lugar. Não estou aqui diminuindo a importância desse local onde nós nos reunimos como igreja. O prédio, gente, veja, o prédio não é a igreja somos nós. O prédio não é? Hoje aqui é um prédio que a igreja se reúne, mas de repente, alguns anos, a igreja pode se reunir num outro espaço. E aqui ser um outro prédio para uma outra finalidade. Porque a igreja cresceu, tem que mudar, temos que mudar de bairro ou mudar de rua para um prédio maior, e a igreja se reúne num outro prédio. Mas é claro que enquanto nós estamos aqui, esse local, ele é importante, é verdade, né? Esse lugar aqui onde nós estamos hoje à noite é um ambiente muito precioso, né? Para o culto, para a oração, para o ensino da palavra, para a comunhão. E eu tenho certeza que você, meu irmão, minha irmã, tem sido ministrado neste lugar. Deus tem falado ao seu coração através dos pastores que sobem nesse púlpito. É verdade ou não, queridos? Agora, gente, olha só, quem ama Cristo, quem ama o Senhor, aprende também a amar, estar com o seu povo. Ele quer estar com a igreja, ele deseja isso. Talvez a pergunta melhor não seja apenas se nós vamos à igreja, a melhor pergunta é por que nós vamos à igreja? Essa é a pergunta para nós. Alguns, por exemplo, tem gente que vem à igreja por obrigação, porque o pai mandou, né? Porque mandaram, eu tenho que ir por obrigação. Outros vão à igreja porque estão escalados. Então, hoje é minha escala, então eu tenho que ir na igreja. Outros vão por uma tradição familiar. A tradição na minha casa é esta, Ronaldo. Todo domingo eu tenho que estar na igreja. É uma tradição na minha casa, na minha família. Pois é. Outros vão à igreja para buscar uma bênção. Estou falando de motivações do coração das pessoas. Eu vou à igreja porque eu preciso de uma bênção. Outros vão à igreja porque elas querem ouvir um bom orador, um pregador diferente. Ou elas vão à igreja para ter um ambiente agradável, lá vira um point. Tem gente que vai à igreja para agradar o cônjuge. Minha esposa vai, eu tenho que ir com ela. Meu marido vai, eu tenho que ir com ele. Para agradar o cônjuge. Tem gente que vai para a igreja para buscar um cônjuge. Sabia disso ou não? E tem gente que vai à igreja para fugir do cônjuge. Qual é a sua situação? Mas, queridos, o verdadeiro adorador, ele vem porque ele ama a Deus. Para ele, gente, para este verdadeiro adorador, congregar não é peso, não é fardo, é privilégio, é bom, é alegria. Como é bom! Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. E o autor aos Hebreus, ele nos exorta, dizendo, não deixemos de reunir-nos como igreja. Gente, mas Ronaldo, eu tenho a minha adoração pessoal no meu carro, na minha casa. Gente, é importante isso, sim ou não? A adoração pessoal é importante, mas ela nunca substitui a adoração coletiva. Tem o tempo da adoração pessoal, mas também tem a importância e o tempo também para a adoração coletiva. Deus, irmãos, nos chamou para viver a fé em comunidade. Então, quem ama a cabeça, que é Cristo, tem ama o corpo, a igreja. Sabe que uma das coisas que mais me impressionaram na vida do meu avô, foi exatamente isso. Meu avô já falecido. Ele foi também um pastor da nossa comunidade. Faleceu já há alguns anos, passou rápido, gente, 2012, nós estamos em 2026, fazem o quê? 14 anos, né? Uau! Mas uma coisa que me impressionou muito na vida do meu avô é que ele amava estar aqui no prédio e com a igreja. Ele amava as pessoas na igreja, ele se dedicava tanto, ele era o primeiro a chegar. E muitas vezes o último a sair. Ele gostava de servir, ele gostava de ajudar, de orar pelas pessoas que pediam, sempre se aproximavam, ele tinha prazer nisso.
em orar pelas pessoas, em servir as pessoas, em atender os necessitados. Ele gostava de participar de tudo quanto era evento, os cultos, as reuniões, ele gostava, ele estava ali. E nos últimos anos da sua vida ele enfrentou um câncer. Pois é, queridos, ele sentia dores, ele estava já mais limitado, mas sempre que ele podia, ele fazia de tudo para estar reunido com a igreja. Meu avô, ele não era um homem, embora pastor, ele não era um homem de grandes performances. Ele não era um pregador com microfone. Ele pregava com a vida. Era diferente. Né? Ele era um homem simples. Ele não chamava atenção pelos grandes discursos que fazia. Não, mas ele chamava atenção pela fidelidade. Qual é a palavra, irmãos? Ele era um homem fiel, era um homem limitado, como eu e você, tinha defeitos também, como eu e você, mas era um homem fiel. E uma coisa que para mim fica claro e que ele me ensinou, este meu avô, é que quem ama verdadeiramente a Deus também ama estar com o povo de Deus. Você ama estar aqui? Reunido com o povo de Deus? Porque eu estou dizendo isso porque, infelizmente, hoje a gente vê uma inversão de prioridades. Lamentavelmente. Hoje a gente tem tantas opções de lazer, né? Entretenimento, e são compromissos pessoais. As pessoas encontram tempo para tudo. Tem tempo para assistir um jogo, para um passeio, para ir no cinema, comer num restaurante, né? Mas parece que congregar se tornou algo secundário. Se der, eu vou. Se não chover hoje, eu vou à igreja. Se tiver muito calor, não vou. É sempre assim. Se chove é porque chove. Se está calor é porque está muito calor. Então não vai na igreja. Então parece que a igreja não tem mais aquele valor. Se tornou algo secundário na vida das pessoas. Gente, o problema, deixa eu dizer para vocês claramente, o problema não é ter outras atividades, não. O problema é quando a comunhão com a igreja deixa de ser prioridade na vida do cristão. Esse é o problema. Então, gente, o verdadeiro adorador, quantos querem ser verdadeiros adoradores aqui? Deixa eu ver. Ele ama a presença de Deus todos os dias, mas ele também ama reunir-se com os seus irmãos de fé. Ele ama. Porque, gente, quem ama a Deus, aprende também a amar a sua igreja. A igreja de Deus. Amém? Essa era uma marca de Davi. Ele amava a casa de Deus. Ele o quê? Qual era a primeira marca, irmãos? A primeira? Coração quebrantado. A segunda marca? Amava a casa de Deus. Terceira marca de Davi, que tornou esse homem um adorador por excelência. Terceira marca: Davi jamais tocou na glória de Deus. Você pode repetir isso? Davi jamais... Olha a declaração de Davi, gente. Eu vou ler para vocês, Davi dizendo, 1 Crônicas, no capítulo 29, ele diz assim: Tua és, Senhor, a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos, e riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu, disse ele, e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e tudo é para ti, tudo, tua é a glória. Palavras deste homem, deste adorador. Gente, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês: cuidado para não tocar na glória de Deus. Cuidado para não tocar na glória de Deus. Cuidado com a falsa onipotência. Cuidado. O que é isso, falsa onipotência? É aquele sentimento, é o sentimento de que nós somos o tudo e o todo. É o sentimento de imortalidade. Ou seja, todos podem morrer, menos eu. Deixa eu contar para vocês, em Roma, quando o general ganhava a guerra, ele entrava debaixo do Arco do Triunfo e ele era recebido por uma multidão e pelo imperador que iria saudá-lo. E conta-se, meus irmãos, que nesse trajeto, os imperadores romanos, eles colocavam
escravos nas bigas dos generais romanos que triunfavam nas batalhas para repetirem uma só frase em latim. A frase era memento mortale est. Então você imagina só, os generais voltando para casa, vencedores nas batalhas, eles seriam recebidos pelo imperador e pela multidão, que iriam recebê-los com aplausos, com elogios. Mas nesse trajeto, quando eles entravam debaixo do arco do triunfo, ficavam escravos nas bigas dos generais, enquanto o povo aplaudia, saudando aqueles generais vencedores. Os escravos ficavam diante dos generais repetindo essa frase: memento mortale est, memento mortale est. Vamos repetir essa frase? Sabe o que significa essa frase? Lembra-te que és mortal. Lembra-te que és mortal. Eles entravam, os vencedores das batalhas, e então, enquanto eles eram ovacionados, os escravos, menos, lembra-te que és mortal. Esse era o antídoto da arrogância. Menos. Quando você vê alguém aí na igreja, assim, um pouco exaltado, assim, né, se achando, diga para ele assim, ó, irmão, memento mortale est. Anota. Qual que é a frase, irmão? Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui. O que você aprendeu no culto? Aprendi memento mortale est. O que significa? Lembra-te que és mortal. Esse era o antídoto da arrogância. Cuidado. Cuidado para não tocar na glória de Deus. Nós não podemos tocar na glória de Deus. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para todos nós. Isso cabe para mim e cabe para você também. Deixa eu dizer para vocês, queridos. Ministros de música, músicos, pastores, líderes, obreiros, todos aqueles que atuam na casa de Deus, que tentarem tocar na glória de Deus, terão os seus ministérios destruídos. Isso é muito sério, gente. Sabe por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Isso é muito sério. Quem é que diz isso? O próprio Deus. Isaías 42, verso 8. Eu sou o Senhor, disse ele. Este é o meu nome, a minha glória, pois não, a outro não darei. Ele é o Senhor. Você crê nisso ou não? Então, aqueles que pensam que fazem, né, que acontecem, gente, estes estão tocando na glória de Deus. Deus não depende do seu ministério. Ele é Deus. Está acima de todas as coisas. Riquezas e glórias vêm do Senhor, disse Davi. Nós lemos o texto aqui de Crônicas. Tu dominas sobre tudo. Então nós devemos sempre ter em mente, queridos, que nós não somos absolutamente nada se o Espírito Santo não estiver falando conosco e através da nossa vida, se a mão de Deus não estiver sobre nós, se o favor de Deus não estiver sobre nós, nós não somos absolutamente nada. Você só chegou até aqui porque a boa mão do Senhor esteve presente na sua vida. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Gente, nós somos dependentes dele, do Senhor. Se vivemos, gente, é por ele e para ele. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O verdadeiro adorador, então, ele reconhece a sua fragilidade, a sua pequenez, e ele não toca na glória de Deus. Falei 3 verdades aqui, 3 marcas de Davi. Você lembra da primeira? Coração quebrantado. Segundo, amava a casa de Deus. Terceiro, jamais tocou na glória de Deus. E a quarta e última característica deste homem, Davi expressava adoração independente das circunstâncias. Davi expressava adoração. O que ele disse? Sabe o que ele disse, gente? Salmo 34:1. Davi declara: louvarei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará continuamente em meus lábios. Em todo tempo te louvarei. Lembra? Davi que cantou. Ele disse aqui: louvarei ao Senhor em todo tempo.
e o seu louvor estará continuamente em meus lábios. Salmo 71, verso 8, Davi declara: encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Gente, é interessante quando a gente observa a vida de Davi. Depois, quando ele comete o pecado, ele engravida Batseba, a mulher que ele cometeu adultério, e a Bíblia diz que ela engravidou, depois o menino nasceu, e ele ficou doente durante 7 dias. Está registrado lá em 2 Samuel, no capítulo 12, depois você leia na sua casa, a história, e aí mostra naquele trecho bíblico que Davi, meus queridos, ele orou pelo seu filho doente, ele buscou ao Senhor, ele jejuou, mas a Bíblia diz que o menino morreu. Ele buscou a Deus, mas o menino morreu. Interessante isso. E aí quando Davi recebe aquela notícia triste, a morte de um filho, que é terrível, imagino, para aqueles que já viveram esta dor dilacerante, o que Davi fez? O texto diz que Davi, então, ele se levantou, ele foi tomar banho, ele se arrumou, se perfumou, ele se alimentou, e a Bíblia diz que então ele foi ao templo adorar a Deus. O que ele fez, irmãos? Foi? Aí eu fico pensando, o que é que ele tinha para falar num momento como esse? O que é que eu e você teríamos para falar num momento de perda como esse? Hein? Aí eu fico imaginando palavras de Davi naquele momento, Davi dizendo: ah, Senhor, a dureza da vida não me tornou teu inimigo. Ah, Senhor, a doença que matou meu filho não me indispôs contigo. Ah, Senhor, eu te adoro, eu reconheço que tu és o Senhor, o Deus único e verdadeiro. Ah, Senhor, eu não tenho respostas, eu não entendo tantas coisas nesta vida, mas eu quero que o Senhor saiba que eu continuo confiando no teu caráter, eu continuo confiando no teu cuidado, eu sei que o teu olhar carinhoso está na minha direção, eu sei que o meu Redentor vive. Oh, queridos irmãos, porque o verdadeiro adorador não adora a Deus circunstancialmente, mas ele faz da adoração um estilo de vida. E aí, meus irmãos, não importa se tudo está bom ou ruim, se você está com dinheiro ou não, se tem saúde ou não. Olha, nós devemos louvar ao Senhor em todo o tempo e em todas as circunstâncias da nossa vida. Louvado seja o Senhor. E aí você vê, em todo o tempo, Davi tinha o louvor nos seus lábios. Por isso que ele disse: em todo tempo louvarei ao Senhor. Em todo tempo. Vamos repetir essa frase de Davi? Vamos lá? Em todo tempo. E o louvor é uma expressão da adoração, queridos. Para a gente dizer, por exemplo, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, a gente não precisa sentir algo emocional, a gente não precisa ter arrepios, ou então, como alguns dizem, sentir a unção. Não estou sentindo a unção. Ou então, estou sentindo a unção. Não precisa nada disso, queridos, porque a adoração, ela é um ato da nossa vontade. É diferente, queridos. E nós não podemos permitir que as circunstâncias mudem aquilo que nós aprendemos a respeito de Deus. Porque, meus queridos irmãos, nós não vivemos de emoções, nós vivemos de fé. E fé, o que é, queridos? É uma confiança no caráter de Deus. E Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e sempre. Louvado seja Ele. Louvado seja o Senhor. Sabe, nós podemos estar com o nosso coração partido. De repente, entrou pessoas aqui nesta noite, mesmo cantando aqui, louvando a Deus através dos cânticos, mas com o coração quebrado, com o coração partido, vivendo tempos difíceis, problemas, perdas, situações adversas. Você pode, mesmo assim, meu irmão, mesmo diante dessas dificuldades, você pode declarar assim e dizer: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu sei que o meu Redentor vive. Ah, eu sei que o Senhor é poderoso. Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final.
Eu sei que os pensamentos de Deus a meu respeito são pensamentos de paz, e não de morte, não de mal. Eu sei que toda arma forjada contra a minha vida não vai prosperar. Eu sei que se eu entrar no fogo, ele não vai me consumir. Eu sei que eu posso confiar no Senhor. Eu sei que Ele é o meu pastor e nada me faltará. Você pode declarar isso, porque o verdadeiro adorador, irmãos, ele expressa adoração independente das circunstâncias. Essas 4 marcas na vida deste homem fizeram dele um adorador por excelência. E você, deseja ser um adorador? Quais são essas marcas? Você se lembra? Primeira? O coração quebrantado. Qual é a segunda marca? Amava a casa de Deus. Qual é a terceira marca? Jamais tocou na glória de Deus. E a quarta? Qual é a quarta, gente? Expressava adoração independente das circunstâncias. Quer ser um adorador? Fique em pé comigo aqui, por favor, nessa noite, para a gente orar sobre isso. Vamos orar, irmãos? Vamos aplaudir ao Senhor e a sua palavra? Louvado seja o Senhor. Eu quero convidar você a dar as mãos para alguém que está perto de você. Dê as mãos para o seu irmão, para a sua irmã, alguém que está próximo de você. De repente, essa pessoa que veio hoje, que está do seu lado, está vivendo um tempo difícil. Um tempo de lutas, de crises, dificuldades. Mas eu creio no poder da oração. E você? Eu creio que a alegria do Senhor, ela renova as nossas forças. Eu creio que hoje o Senhor pode fazer algo novo na sua vida. Eu creio que você pode sair daqui renovado, abençoado, fortalecido na fé. Talvez você saia daqui e as circunstâncias, elas vão continuar, porque há um tempo para todas as coisas. Mas você vai sair daqui confiante, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e porque Ele vive eu posso crer no amanhã. Ele é o meu pastor, Ele não vai me abandonar na estrada da vida. Você crê nisso? Vamos orar uns pelos outros. Ore por alguém que está próximo a você. Levante a sua voz e ore. Diga: Senhor, eu abençoo a vida deste meu irmão, desta minha irmã. Oh Pai, louvado seja o teu nome. Levante a sua voz e comece a orar. Ore. Abençoe este irmão, abençoe esta irmã. Pai, derrama, Senhor, a tua alegria sobre a vida desta pessoa. Derrama graça sobre ele. Tua bênção, Senhor, seja manifestada na vida, na casa do meu irmão. Que ele seja um verdadeiro adorador. Nós nos colocamos hoje, Senhor, nesta noite diante de Ti com humildade. Nós não queremos ser pessoas apenas que cantam sobre o Teu nome. Nós queremos ser homens e mulheres cuja vida inteira Te glorifique. Senhor, nesta noite quebra da gente todo orgulho, toda religiosidade, toda aparência. Senhor, dá-nos um coração igual ao Teu, coração humilde, quebrantado. Queremos ser sensíveis à Tua voz, totalmente dependentes da Tua graça, Senhor. Pai, que nunca percamos o temor da Tua presença, que nunca percamos a alegria de estar na Tua casa. Livra-nos, Pai, de tocar na Tua glória, que jamais procuremos reconhecimento para nós mesmos, mas que Cristo seja visto em tudo aquilo que fazemos. Que os nossos dons, Senhor, nunca sejam maiores do que o nosso caráter, e que o nosso ministério, Senhor, jamais ultrapasse a nossa intimidade contigo. Senhor, e eu declaro hoje, em nome de Jesus, que o Senhor está levantando aqui neste lugar uma geração de verdadeiros adoradores. Senhor, eu declaro, Pai, que pessoas aqui Te adorarão quando tudo estiver bem e quando também atravessarem o vale. Eu declaro que pessoas aqui permanecerão fiéis quando forem vistas e quando ninguém estiver olhando. Senhor, eu creio que pessoas cuja vida será um culto contínuo diante do Teu altar. Eu creio nesta verdade, Senhor, em nome de Jesus. Levanta hoje, Senhor, homens, levanta mulheres, levanta jovens, levanta crianças neste lugar, gente apaixonada por Ti, pela Tua presença,
Que o fogo da verdadeira adoração volte a arder no nosso coração, Senhor. Que a nossa vida anuncie, proclame quem Tu és, muito antes que os nossos lábios o façam, Pai. A nossa vida fale mais alto, Pai. Em nome de Jesus. Oh, Pai, encha o nosso coração de graça. Fortaleça os meus irmãos. Abençoa, Senhor. Derrama graça nesta noite. Que saiamos daqui fortalecidos na fé, abençoados, renovados pela Tua presença, Senhor. E quando a nossa história nessa terra terminar, que possamos ouvir dos Teus lábios: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Senhor, que assim seja, que tudo seja feito para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus, para o Teu louvor. E todos digam amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte.